Estamos começando a partir de agora mais uma live dos amigos. A partir desse momento vamos estar falando aqui na live dos amigos mais um assunto teológico e queremos convidar você a estar conosco a partir de agora. A live vai começar. Eu sou o pastor Diego Cunha. Hoje eu estou em Tramandaí fazendo a transmissão juntamente com meus amigos, o pastor Pedro Ratzenberg e o evangelista Fabiano Soares. Nesse momento vamos estar cumprimentando o pastor Pedro, que está lá em Presidente Lucena. A paz do Senhor, pastor Pedro. Paz do Senhor, pastor Diego, evangelista Fabiano, boa noite a todos os internautas que nos acompanharão. Tenham todos uma noite abençoada em nome de Jesus. Também vamos lá até a Califórnia falar com o nosso evangelista Fabiano Soares, que é um dos nossos integrantes aqui nessa noite da live, onde acontece toda terça-feira, e hoje está lá na Califórnia, com um horário diferente do nosso também. A paz do Senhor, evangelista Fabiano, e já nos atualiza que horário você está aí na Califórnia. Amém. A paz do Senhor, pastor Diego, pastor Pedro, a você que está conosco nos acompanhando, amém. O Senhor lhe abençoe em nome de Jesus grandemente. Agora aqui, pastor Diego, é exatamente 4h36. 4h36, olha só, nós estamos aqui agora 9h36 e Fabiano está em 4h36, um horário bem diferente do nosso. Aqui é noite, já choveu aqui em Tramandaí e vocês estão do dia claro, providenciando essa live junto com nossos amigos e irmãos internautas. E a partir desse momento nós vamos ler o versículo de hoje. O tema de hoje é as obras da carne. Vai ser um tema muito interessante para você que gosta da Bíblia, para você que quer conhecer mais da palavra de Deus. Eu tenho certeza que é um assunto até mesmo pouco explorado dentro da igreja, pouco falado, às vezes por um pouco de medo, ou às vezes quando é falado de uma maneira errada, muitas vezes, onde as pessoas até acabam sendo confundidas com esse texto. Mas nessa noite nós vamos estar falando à luz da palavra de Deus, com os comentários dos nossos irmãos que estão aqui, o pastor Pedro, o evangelista Fabiano, eu estarei comentando também, e eu tenho certeza que você vai ser edificado pelos comentários que nós vamos estar sobre o livro de Gálatas, capítulo de número 5, falando sobre as obras da carne. Desde já, você, amigo internauta que está entrando na live, que está chegando agora, eu quero pedir para você compartilhar essa live, que você coloque nos grupos, que você compartilhe, que você curta, e a tua participação é muito importante. Através, você vai curtindo, vai compartilhando, você nos dá a oportunidade de alcançarmos mais pessoas. É de graça, então compartilha. É de graça, você não vai gastar nada, você só vai estar ajudando o reino de Deus. Por isso eu peço para você que compartilhe esta live a partir de agora, porque ela está recém começando. E eu tenho certeza que muitas vidas vão ser alcançadas. Se você quiser marcar os contatos, marque os contatos, envie na linha do tempo esta live também da pessoa, ou marque a pessoa aí nos comentários. Você vai estar dando a oportunidade para que essa pessoa também receba da palavra de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Vamos ler o texto, então, o qual nós vamos estar comentando nesta noite. Gálatas, capítulo de número 5, no versículo de número 16 em diante, diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensão, facções, inveja, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Para começarmos então com uma introdução nessa noite, o pastor Pedro vai fazer a introdução e depois nós vamos já para os comentários desses tópicos. Mas a introdução, o pastor Pedro vai estar
nos orientando, vai estar nos colocando e nos posicionando teologicamente o que é obra da carne. Com a introdução, o pastor Pedro nos dizendo a nós e a todos nossos amigos, irmãos, internautas, o que é esta referência, obras da carne. Teologicamente falando, o que significa? Boa noite, internautas. Carne. Um assunto muito bom de falar. E nessa noite, o texto que nós lemos, ele remete para o apóstolo Paulo de Tarso. Portanto, nós vamos estar nos detendo bastante na teologia paulina, mas teceremos comentários gerais, mas adotamos como posição correta a compreensão de Paulo a respeito de carne. Primeiro, carne não é esse músculo de proteína que está debaixo da nossa pele, do nosso corpo, que reveste os ossos. Carne, para Paulo, é uma instância espiritual. Não muito boa, mas é uma instância espiritual. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele diz que o homem ele é composto de corpo, alma e espírito. Nos evangelhos, Jesus aparece dizendo que nós devemos amar a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Jesus adiciona entendimento como uma instância também. Acaba fazendo uma reunião de textos bíblicos mais variados, e nós vemos que também aparece coração como uma instância, e também aparece a carne. Então temos o corpo, a alma, o espírito, o entendimento, a força, o coração e a carne. O que nos interessa é esta carne. O que é esta carne? O homem, desde o pecado de Adão, ele caiu. Ele teve uma queda. E nessa queda afetou tanto o corpo, como a alma, como o espírito. Todo o ser humano integralmente ficou rendido, sujeito ao pecado, ao erro. Nós já nascemos com uma tendência, com uma inclinação propensa a errar, a falhar. Se não tivermos a tutela do Espírito Santo, fatalmente falharemos. O que nos impede de agirmos segundo os ditames da carne é o Espírito Santo. A carne, ela é a velha natureza caída, pecaminosa. Aquele conjunto de desejos naturais, instintivos e básicos, sem a tutela do Espírito Santo. Vemos que, por exemplo, o apetite é um instinto natural. Mas quando o apetite, que é um instinto natural, ele não tem controle, torna-se na glutonaria, e isto já é uma obra da carne, porque é um exagero. Então, há uma linha muito tênue que faz a divisão daquilo que é bom do que é mal em respeito aos nossos desejos, aos nossos instintos, aos nossos impulsos. Há muitos dos nossos desejos que são lícitos. Há muitos impulsos nossos que são bons, mas nem todos. Paulo mesmo diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Existe uma linha demarcatória que mostra que estamos exagerando, que estamos passando a fronteira daquilo que é tolerável, daquilo que é santo, daquilo que é justo, reto, bom e desejável.
que estamos avançando, indo para o egoísmo, para o pecado. Então, a carne, ela é a velha natureza. Mesmo o homem convertido, entregue a Cristo, ele tem dentro de si, ainda que sufocada, a velha natureza, querendo ter um espaço novamente para se manifestar. É a natureza pecaminosa, sem freios, é um cavalo selvagem que está sem freio, sem rédea, correndo a esmo, sem nenhum controle. Mas a carne precisa ser dominada, controlada. E existe um dos frutos do Espírito Santo, que é a temperança, o domínio próprio, e o Espírito de Deus nos dá para nós as rédeas de controlar os limites da carne. A carne é desejo, carne é paixão, mas a carne que é condenável é a carne que se rende ao exagero, ao excesso, ao pecado, que sai a realizar com facilidade desejos pecaminosos, tendências que ferem a vontade de Deus. Então, o homem, Deus tem interesse no homem completo e pleno. Deus quer salvar o corpo, a alma, o espírito, o coração. Deus quer salvar todo o homem. E por isso a carne tem que ser rendida ao Senhor. Ela tem que ser diminuída. Porque o homem que vive segundo a carne é um homem natural, não sobrenatural. É o homem que não nasceu de novo. Ele ainda vive no reino da carne, no reino dos instintos. E ele vive para satisfazer os seus desejos, as suas vontades imediatas. Mas aquele que vive segundo o Espírito, vive para agradar a Deus, satisfazer a Deus, ainda que esse satisfazer a Deus e a vontade de Deus tenha que frear o desejo instintivo da carne. Carne é instinto primitivo que precisa ser dominado porque ele foi afetado seriamente pelo pecado de Adão e nós já nascemos com essa tendência, essa força da carne, esse desejo inato da natureza humana pecaminosa em encontrar guarida para o pecado. Ela precisa ser policiada e rendida aos pés do Espírito Santo. Então, carne é esse poder mau, forte, que trabalha em associação ao pecado. Amém. Glória a Deus. Queremos pedir para você, amigo internauta, que está entrando agora aqui na live, que está chegando nesse momento, que está junto conosco. Eu quero pedir para você, nos ajude, compartilhe, curta, marque os teus contatos, faça com que a live chegue ainda mais longe. A tua participação é muito importante para nós. Na medida que você vai curtindo, que você vai compartilhando, que você vai marcando os contatos, é nós aqui conectados pela palavra, um na Califórnia, um em Presidente Lucena, eu em Tramandaí, nós três conectados juntos, desta maneira, embora distantes, mas você nos ajudando a nos conectar com mais pessoas. E juntos nós estamos no mesmo espírito, juntos nós estamos na mesma intenção, estamos no mesmo propósito, levar a palavra de Deus e você nos fazer conectar em outras pessoas. Por isso a gente pede, por isso a gente insiste. Você não tem ideia, amigo internauta, o que é nos reunir toda terça-feira, como estamos fazendo aqui. Isso para nós, às vezes é difícil. Imagine você que o nosso irmão Fabiano, 4:30 da tarde, ele está reunido agora na Califórnia para fazer essa live. Eu que também, hoje num dia que era para mim estar de culto, não estou, o pastor Pedro, mesma coisa, e a gente tem dedicado essa terça-feira para abençoar vidas mais distantes, para alcançarmos mais pessoas, para trazermos conhecimento. Só que isto nós não podemos fazer sozinhos, nós precisamos da ajuda dos irmãos, precisamos da cooperação, do coletivo, do grupo, nossa equipe que nos assiste, nossos amigos, irmãos. Então por isso a gente pede, compartilhe, curta, coloque nos grupos,
porque essa ajuda não é para mim, não é para o evangelista Fabiano, o pastor Pedro. Isto é para o reino de Deus. Então entenda isso e compartilhe para a glória do nome santo de Jesus Cristo. Eu quero saudar os irmãos que estão entrando aqui nessa noite, a irmã Lorita Fiorese, mandando a saudação aqui para o pastor Pedro, dizendo que ama as suas pregações. Flores da Cunha. Flores da Cunha está aí ligado com a gente. Também o pastor Alisson e a missionária Vivian Myhart também estão nos saudando aqui com boa noite deles. O Alessandro também está aqui junto conosco. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. A nossa irmã Cristiane, lá de Taquari, também está deixando a sua saudação. Que Deus abençoe a Cristiane e o irmão Israel, no nome de Jesus, que estão conectados conosco também nessa noite. A nossa irmã Carmen Lima, também o seu companheiro lá, que Deus abençoe em Taquari, em nome de Jesus Cristo. Deixa eu ver quem mais já mandou saudação aqui para a gente, para nós ir saudando as pessoas que estão participando. Também Edivane Fiuza, participando aqui, dando a paz do Senhor para nós. O pastor Antônio, também chegando juntamente. Que Deus abençoe em nome de Jesus. A nossa irmã Cindy, está lá na Califórnia, também nos Estados Unidos, se não me engano, né, Fabiano? Que Deus abençoe ela em nome de Jesus Cristo. Vão me corrigindo aí, pessoal. O nosso irmão Giovanni, que é de Taquari, um grande abraço para você, Giovanni, em nome de Jesus. Eu creio que eram esses irmãos que já deixaram a sua saudação aqui nessa noite. Há mais irmãos entrando. A irmã Carol, aqui de Imbé, o pastor Alceu, que Deus abençoe grandemente. Um grande abraço para vocês. Também o irmão Edson, lá da nossa igreja de Taquari, o presbítero irmão Edson, a irmã Dalila. O irmão Edson é um companheiro já de muitos anos que está junto conosco lá na igreja de Taquari. Estavam um sábado junto no monte orando. Que Deus abençoe, irmão Edson, em nome de Jesus. Também entrando aqui a irmã Andressa, um grande abraço para a irmã Andressa, para o irmão Daniel, para a família que está aqui em Tramandaí, nos ouvindo, nos assistindo também. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo. A irmã Marli aqui, esposa do pastor Pedro, participou. Também a irmã Patrícia, esqueci de dizer, esposa do irmão Fabiano, também na participação, na audiência aqui, nossas esposas ajudando. A minha esposa está aqui do lado também, a pastora Daniela, nos auxiliando aqui na live nesta noite. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Compartilhe, curta, coloque os teus comentários, coloque a sua saudação, que à medida do possível, né, vamos estar saudando você também nessa noite, e vamos fazer uma grande live, vamos juntos nessa noite fazermos uma grande live. O sucesso dessa live é o coletivo que está aqui trabalhando junto em prol do reino de Deus. Para que a live de hoje tornasse mais interessante, a gente, antes de entrar aqui no ar, a gente conversou um pouco, porque há muitos elementos, há muitos pecados que estão distribuídos, que dá para juntar no mesmo grupo. Então, a gente conversando, o pastor Pedro, ele nos orientou aqui para a gente fazer os 4 grupos e não ficar muito maçante, não ficar muito pesado a live, os comentários não ficarem muito compridos. Então, nós vamos comentar por blocos, em vez de ser tópicos, vai ser blocos. E nós vamos começar com o primeiro bloco nessa noite, onde o pastor Pedro vai começar a fazer os seus comentários. E esse bloco, nós aqui vamos conversar sobre pecados envolvendo a sensualidade, o qual está no grupo de Gálatas, capítulo 5, mas em vez de nominarmos um por um, nós vamos falar desse bloco de pecados sensuais. Está a prostituição, a impureza e a sensualidade no nome de Jesus. Pastor Diego, esse bloco das paixões sensuais, os pecados sexuais, hoje está em grande evidência. O mundo hoje, ele está sendo incentivado, desde a criança ainda tenra, os jovens, as meninas, a darem ênfase à sensualidade. Eu me lembro que alguns anos atrás tínhamos aquele programa da Xuxa Meneghel, em que ela fazia um programa totalmente erotizado e para a plateia de crianças. Ela acabou formando e formatando
uma ideia que ficou incrustada em crianças que hoje estão na vida adulta e estão com problemas e dificuldades de terem uma vida pura e santa e têm se rendido ao império dos sentidos. É conhecido os testemunhos de pessoas que deixaram bem claro que foram influenciados malignamente pela rainha dos baixinhos. Então, há um apoio da mídia para que essas paixões desenfreadas da carne em relação ao sexo não tenha barreira. A mídia, os pensadores, a grande opinião mundial, ela quer que o sexo seja livre. Estão tentando criar leis que praticamente isentem o pecado de pedofilia. Há projetos já no Brasil de que crianças de 12 anos elas possam decidir já se querem ou não ter um relacionamento sexual. Hoje, uma criança de 12, 13 anos, ela não tem esse poder. Se um adulto tem uma atividade sexual com uma criança menor de 14 anos, é considerado estupro de vulnerável. Mas eles querem reduzir para 12 anos, para que mais cedo as crianças estejam sujeitas às paixões sexuais. Esse mundo, ele está terrivelmente engajado numa luta contra Deus e contra a igreja, contra a moralidade. Todo esse empenho nas ideologias de gêneros, tentando incutir nas crianças, em tenra idade escolar, a ideia de que a pessoa pode escolher ser o que quiser em relação à sexualidade. E já não é mais apenas ser menino ou menina, eles podem ser os dois, podem adicionar também, ter uma tendência de ser um certo animal e etc. É tão terrível que chega a dar nojo e ânsia de vômito. E vemos que a Bíblia ainda é atual. Prostituição, impureza e lascívia. As crianças hoje são formatadas mentalmente para aceitarem como natural a impureza. Aquilo que a Bíblia diz que é prostituição, essa ideologia moderna tenta dizer que é liberdade sexual. Liberdade. Aquilo que a Bíblia condena como sendo lascívia, pensamentos exagerados, fantasias. Essa mídia desse mundo, ela incentiva, ela cria filmes, séries que levam a pessoa a viver em estado lascivo, em contínuo desejo sexual. É incentivado. Hollywood vive da lascívia. Hollywood vive da prostituição. Que eles ficam incutindo na cabeça das pessoas. Então, é um pecado atual e grave que é a causa da ruína de grande parcela da sociedade. Hoje, os lares são desfeitos, hoje a família fica fragilizada, hoje a menina cria filhos como mãe solteira sem nenhum amparo de um pai, porque muitas vezes não sabe quem é o pai, porque numa festinha, no sábado à noite, no domingo à noite, ela teve
muitos casos, e nem sabe quem era, sob efeito de álcool ou drogas, e isso é aplaudido por certa parcela da sociedade. Existem até partidos políticos que apoiam essa prática imoral. Em nome da liberdade, eles apoiam o pecado, o erro, a fragilidade da família, a queda do rendimento do jovem. Uma moça com 16, 17 anos, mãe solteira de 2 filhos, como vai estudar? Como vai lutar? Como vai se colocar no mercado? Mas há uma parcela da sociedade que vive como carrapato, como sanguessuga, e eles precisam dessas vítimas que eles mesmos criam, com a sua mentoria maligna, maléfica, conduzindo como um rebanho essas pessoas ávidas à prática ilegal do pecado. Então, Paulo deixa bem claro que isso é uma obra da carne. Não é nada bom, não é digno de aplauso. Pelo contrário, deve ser freado, desincentivado e ensinado como pecado. E é Glória pecado. a Deus. É isso. Amém. Nossa saudação para a nossa irmã Lena Veloso, que está entrando aqui na live juntamente conosco. Também a Suzana Melo, a Luciana Rosa, aqui do Imbé. Que Deus abençoe. Ao pessoal que está chegando junto conosco aí, que sejam bem-vindos em nome de Jesus. A nossa irmã Sandra Orige, aqui de Tramandaí também, que Deus abençoe. Glória a Deus por você que está chegando, que está nos ajudando aqui na live. A Mariana Francisco também, que Deus te abençoe, irmã. Seja bem-vinda em nome de Jesus. A todos os nossos amigos, nossos irmãos internautas que estão juntamente conosco aqui na live participando, que estão atentos aos comentários, que estão atentos aqui nessa noite ao que será dito nessa live tão interessante sobre as obras da carne. Tenho certeza que esse é um dos pilares muito fortes do Novo Testamento, um pilar muito forte para você ser abençoado e entender o que é as obras da carne. Que Deus abençoe você que está chegando agora, que Deus abençoe você que está entrando na live. Eu insisto para você, nos ajude, compartilhe, curta, marque os contatos aí nos comentários para que a live chegue mais longe. É nós conectados aqui pela plataforma do Facebook, é nós conectados na palavra e juntos conectados mais longe, através do seu compartilhamento. Compartilhe porque é de graça e você está fazendo a obra de Deus, fazendo que a gente consiga alcançar mais vidas através da palavra de Deus. Evangelista Diego, Fabiano. A pornografia entra junto na lascívia, que eu me esqueci, mas com certeza o Fabiano vai ter seu comentário. Sim, eu vou comentar também sobre isso, sobre a erotização. Evangelista Fabiano, com seus comentários sobre os pecados sexuais ou sensuais que a Bíblia está comentando no livro de Gálatas, capítulo de número 5. Esse é um assunto extremamente importante, as obras da carne. E aqui nesse bloco a gente está falando sobre os pecados relacionados à área sexual. É importante lembrar quem criou a sexualidade humana, quem criou o sexo entre o homem e a mulher, não foi um acaso, não foi a natureza de uma bactéria que foi se transformando em outra ameba, em outro ser, chegou à complexidade que é o ser humano. Mas existe um Criador que formou o homem, que formou a mulher. Este Criador desenvolveu o corpo humano e colocou dentro deste ser humano capacidades, colocou características inerentes à vida que Deus determinou para que essa criatura vivesse da forma adequada aos padrões de Deus, da vontade de Deus, segundo os planos e propósitos de Deus. E assim, e somente assim, nós, seres humanos, seremos felizes dentro do projeto de Deus, dentro da sua boa, perfeita e agradável vontade.
Eu quero dizer que Deus formou o homem e ele criou a sexualidade humana e todos os seus aspectos inerentes. O diabo, ele não cria nada. Ele não tem essa capacidade, ele não tem esse poder. Deus é o Criador. O que ele faz? O inimigo, ele tenta distorcer, destruir, desconfigurar a imagem daquilo que Deus criou para tirar o homem do propósito de Deus. Então, por exemplo, Deus criou a sexualidade para que o homem viva, e viva de forma intensa, feliz, plena, em satisfação, em alegria, em prazer, em multiplicação sobre a terra, todos os aspectos que englobam um relacionamento sexual aqui falando. O que o diabo fez? Ele criou, ele desenvolveu, ele coloca, ele incute na mente do homem os desejos pecaminosos, as inclinações carnais para que o homem saia do alinhamento que Deus tem para ele. E aí o que acontece? Aí o homem cai em prostituição, em imoralidade, em lascívia, em impurezas. O diabo, ele pega algo que é lindo, algo que é santo, algo que é agradável a Deus. Uma pergunta que eu lhe faço, eu acho importante frisar esse ponto, porque muitas vezes nós escutamos desde criança alguém falar: quando o homem pecou lá no Éden, né, comeu a maçã, né, era o ato sexual. A Bíblia, em lugar nenhum, diz que era o ato sexual. A Bíblia demonstra claramente que o pecado foi a desobediência. Não há ligação nenhuma, muito pelo contrário. O homem já se multiplicava, o homem já tinha seu relacionamento, o pecado veio depois. A queda do homem veio depois. Então, eu quero dizer para você, aquilo que Deus criou é santo, é belo, é correto. Deus, mais do que ninguém, quer que o homem desfrute das bênçãos que ele criou para a sua criatura e logo para os seus filhos, aqueles que o recebem como pai. Então, o diabo, ele quer destruir e distorcer todas as coisas. Por exemplo, a prostituição, a imoralidade sexual. O pastor Pedro muito bem mencionou. A família está sob ataque violento. Os jovens estão sob um ataque das trevas violento. Esse ataque, ele é muito intenso. Esse ataque, ele vem de muitas formas, de muitos lugares, de muitos aspectos diferentes. Esse ataque inclui a mídia, inclui a televisão, inclui as artes, inclui a música, inclui toda forma de comunicação. Enfim, o diabo, ele tenta de todas as formas, os sentidos humanos, ele tenta destruir. Deus criou o homem para a mulher se relacionarem dentro do casamento, e o diabo tenta enganar as pessoas dizendo que ele vai ser feliz se ele tiver um relacionamento extraconjugal. Na verdade, o homem, ele está dando um atestado de que ele é infeliz no casamento, de que ele não é pleno, ele é insatisfeito. É verdade. Um namorado e uma namorada que não são casados, terem relações, isso é pecado. A sexualidade é um presente de Deus, mas é um presente de casamento. É um presente para ser usado na hora certa, na hora devida. E assim, o diabo, ele consegue destruir as pessoas, a impureza, a lascívia, a sensualidade. Eu lembro do testemunho de uma pastora que eu admiro muito, que ela trabalha muito nesta área, talvez você já tenha escutado sobre ela. Ela é muito conhecida no Brasil, a pastora Sara Shiva. Ela teve, eu conto isso porque é um testemunho aberto dela, público, né? Ela disse que ela tinha uma vida sexual totalmente corrompida, totalmente destruída, ela era escrava do sexo, o inimigo mantinha ela presa nessa área, e ela já está há muitos anos esperando, depois que o Senhor transformou a vida dela, esperando por uma pessoa, né? E ela diz que era tão incontrolável a sensualidade na vida dela, que quando ela chegava em qualquer lugar, ela disse que ela tinha necessidade de transmitir para os outros a sensualidade. Ela fazia trejeitos, ela fazia caras e bocas, e caminhava de uma forma, e se comunicava de uma forma que ela queria compartilhar, ela queria comunicar a sensualidade. Era algo que estava dentro da vida dela.
Veja o quanto ela estava presa dentro das artimanhas do inimigo, dentro das ciladas que o diabo mantém o ser humano, e aí todo tipo de pensamento impuro, todo tipo de pensamento que te escraviza, que te mantém fora dos padrões da vontade de Deus, né? Inclui a pornografia, como o pastor Pedro falou, mantém o ser humano escravo dentro daquele jogo psicológico. Há muitas pessoas que não conseguem lidar e não vão conseguir lidar se não for por meio do Espírito Santo. Nós estamos falando aqui da obra da carne, das obras da carne, como o pastor Pedro muito bem introduziu, e as obras da carne são vencidas somente pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, com comunhão, com intimidade, com decisão, com posicionamento, com busca ao Senhor e a sua palavra. Então, são coisas que o homem sem Deus se coloca debaixo delas em posição de escravidão. Mas com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus, nós vencemos. Eu quero deixar isso para mais adiante, não quero me adiantar. Amém. Mas, de forma geral, seria este comentário inicial sobre esse assunto, pastor Diego. Glória a Deus. Eu quero mandar uma saudação para os nossos amigos, irmãos internautas que estão nos saudando, que estão junto conosco aqui na live nesta noite. Que Deus abençoe o nosso irmão aqui, o nosso irmão Fábio Labres, lá de Taquari. Um abraço para você, meu irmão, meu amigo. Eu batizei esse irmão aí. Glória a Deus, Fábio, um abraço para você em nome de Jesus. A irmã Maria Luísa Maia, batizei o marido dessa irmã também lá de Montenegro, que Deus abençoe grandemente. A irmã Maria Luísa, a mãe do pastor Sandro, a sogra da Fabiana, o seu esposo Gelson, que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Também está conosco aqui o irmão Emanuel, aqui de Tramandaí, está junto aí. Um abraço, irmão Emanuel, para você, para a esposa, um guitarrista aqui da igreja, um músico também, um abraço para você que está nos assistindo. O nosso irmão José Ferreira, lá de Taquari, meu amigão, lá o José Ferreira, um abraço para você, irmão José, que está ligado na live aí com a gente nesta noite. Que Deus abençoe a todos vocês, nossos amigos internautas, que estão aí nos chamando atenção através dos seus comentários, através da sua saudação. Muitas pessoas estão nos assistindo, a gente está falando o nome das pessoas que estão nos saudando aqui. O resto a gente nem fica sabendo quem está junto ou não, quem não está, mas o pessoal que se manifesta, a gente acaba daí então aparecendo o nome deles e dá para nós fazer a saudação a todos em nome de Jesus Cristo. Que sejam bem-vindos, nossos queridos amigos, nossos irmãos, que às vezes a gente tem saudade dessas pessoas que foram citadas ali, vários irmãos queridos da gente, que faz tempo que a gente não vê, e que bom termos essa oportunidade para estarmos conectados de uma forma ou de outra, embora ausentes corporalmente, mas presentes pela internet, né? Conectados através dessa possibilidade que hoje o mundo nos dá, de estarmos ligados de uma maneira aonde há pessoas de várias cidades que estão juntos ouvindo a palavra de Deus. Estamos todos conectados no mesmo espírito, na mesma intenção. E você pode participar. Fala. Se me permite, muito rapidamente, eu esqueci um ponto que eu acho importante aqui. A virgindade está tão sob ataque, a sexualidade, nesses dias que nós vivemos, esse mundo pós-moderno, que a sexualidade, a virgindade, que a Bíblia nos ensina, nos mostra o quanto ela é linda, o quanto ela é abençoadora, o quanto ela é importante. A virgindade, hoje, ela é tida como um tabu, como um tema que muitos jovens, até cristãos, têm vergonha de falarem com outros amigos, ou na escola, ou na faculdade, ou em qualquer ambiente, sobre a virgindade. O quanto ela deve ser honrada, buscada, guardada, né, de uma forma intensa. E hoje existe uma inversão que praticamente quase não se fala sobre isso. Glória Esse é um assunto lindo. Meus irmãos, a minha parte, o meu comentário sobre esse assunto, não quero me estender muito, porque nós já temos 40 minutos de live, nós vamos ter que caminhar mais rápido nos blocos, para que a gente em 2 horas consiga encerrar. Então, meus irmãos, a minha parte do meu comentário nessa noite sobre essa parte da sensualidade, claro que é um apelo muito grande sobre a sensualidade desde a televisão, desde os filmes, desde a internet, é um acesso muito grande à sensualidade. Nas ruas, o apelo de roupa, hoje as mulheres, quando vão comprar uma roupa nas lojas, é complicado uma mulher cristã comprar uma roupa, é difícil, porque a própria saia que se compra, a racha é muito grande, ou ela acaba sendo de uma maneira ou de outra chamativa demais, ou as calças, tudo. Hoje, até para comprar uma roupa, torna-se difícil, porque o que sai, o que vende,
é aquilo que mostra o corpo, é aquilo que demonstra o corpo. E para o nosso amigo internauta entender o que é lascívia, o que é esta parte dos pecados sensuais. A lascívia é quando você coloca uma roupa, quando você coloca algo que vai chamar a atenção do seu próximo. Esse é o pecado da lascívia. E a lascívia é quando é provocado o desejo em outra pessoa através de um procedimento errado de uma pessoa. E esse pecado da lascívia, ele é uma abertura, ele é uma porta aberta para outros pecados sensuais. Ele é uma porta aberta para pecados graves. Jesus um dia comentou que o adultério não é só a conjunção carnal entre um homem e uma mulher. E Jesus disse que aquele que olhasse para uma mulher com a intenção impura já tinha adulterado com ela. Eu sei que talvez para você, amigo internauta, que está nos ouvindo agora, seja forte isso, seja até de difícil interpretação. Mas Jesus está dizendo isso. Jesus está falando que não é só o ato que seria um adultério, mas o fato de alguém planejar, cobiçar uma pessoa com esse intuito, já teria cometido um adultério com aquela pessoa. Então, para você, mulher cristã, homem cristão, quando Jesus disse que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, ele estava dizendo que nós deveríamos possuir o nosso corpo em honra. E o corpo, ele pode ser honrado com a esposa, com o marido, através da sexualidade, sem nenhum problema. Mas isto é algo exclusivo do casal. A palavra o eros, dentro do grego, que é o amor entre um homem e uma mulher, é lícito, é válido, esse amor ele é benéfico. Mas dentro do nosso contexto brasileiro, a erotização, ela está incluído a pessoa mostrar o corpo, a pessoa ter atos libidinosos para chamar a atenção do próximo. As músicas, hoje as canções, elas são carregadas de lascívia, sensualidade, as danças são lascívia. E para você, meu amigo internauta, ter uma ideia como isso é perigoso, a Bíblia diz que Herodias colocou ali aquela jovem a dançar na frente do rei Herodes. E de uma forma sensual, de uma forma provocativa, ela acabou seduzindo aquele rei, ao ponto de ele prometer para ela metade do seu reino. E ela, sagazmente, pediu a cabeça de João Batista. Imagine você que desde aquela época, esta maneira de conquista, esta arma de conquista, através da sensualidade da dança, através da sensualidade do corpo, já era usada, já existia. Então, por esta razão, por esse motivo, esse pecado, ele não atinge Deus diretamente, ele atinge nós mesmos diretamente, porque ele foge dos padrões morais do que Deus escolheu para o homem, sendo ele o templo do Espírito Santo. Quando a Bíblia diz que devemos possuir o nosso corpo em honra a Deus, está dizendo que nosso corpo não pode mais ser feito corpos de uma meretriz, corpos de uma prostituta, porque eu, na verdade, eu já sou membro, eu sou um membro do corpo de Cristo. E como que eu, sendo membro do corpo de Cristo, eu posso transformar os meus membros para a prostituição? Uma coisa é certa, não é compatível com o corpo, não é compatível com a mesa do Senhor, a Santa Ceia, não é compatível com o Espírito que habita em mim. O Espírito que habita em mim, ele é o Espírito Santo. Ainda que um homem tropece, ainda que uma mulher tropece em um desses declínios, porque uma coisa, evangelista Fabiano, o pastor Pedro, é uma pessoa pecar, uma outra coisa é a pessoa viver na prática do pecado. Uma coisa é a pessoa tropeçar num dos erros que todos nós tropeçamos, na ira, na discórdia, na bebedice, na glutonaria, mas uma coisa é você ter noção daquele pecado e continuar praticando ele. Então, por esta razão, mulher cristã, homem cristão, quando a Bíblia fala de pecado sensual, não é só o ato de um homem trair a esposa, de um jovem acabar dormindo com a namorada, não é só isso, é muito mais além disso. Na verdade, esses pecados, eles começam lá na prateleira de baixo, às vezes. Às vezes é um filme erótico que hoje passa na televisão muito cedo da noite. As novelas hoje não são conquistadas pelo talento do ator, mas sim pela beleza do autor, pelo nível de sensualidade da atriz. Os filmes hoje são provocativos. Os filmes de hoje são janelas abertas à erotização, à sensualidade, à pornografia, que é a porneia do grego, que é um pecado grave. Então, desta maneira, esse tipo de pecado, eles têm envolvido a igreja também. E o que eu digo, pastor Pedro, evangelista Fabiano, hoje, para os homens cristãos, você está num grupo do WhatsApp,
que é aquele grupo de amigos, os caras mandam pornografia no grupo, sai do grupo. Você tem internet, tem essas redes de Netflix ou TV a cabo, essa coisa arada, e você tem filmes sensuais ali dentro, manda bloquear aquilo, tira aquilo ali. Eu atendi uma pessoa que falou para mim que era viciado em pornografia. Eu atendi essa pessoa. E ele foi sincero, ele disse, olha, pastor, eu viciei. Eu não consigo mais deixar a pornografia. Eu disse, então faz o seguinte, corta pela raiz. Tira a TV a cabo. Corta a internet. Porque se você não se controla, é melhor cortar do que você ir para o inferno dessa maneira. Quando Jesus disse, se o teu olho te faz tropeçar, corta ele. Se o teu pé te faz tropeçar, arranca ele. Se tua mão te faz tropeçar, arranca. Jesus está falando isso de uma maneira muito radical, se você pensar. Parece mutilação do corpo. Mas ele não está mandando que a gente se mutile. Ele está dizendo que nos atrapalha, corta. Aquilo que não é bom, corta. O mal tem que ser cortado pela raiz. Muitas vezes, pastor Pedro, evangelista Fabiano, é dois colegas de aula, um é casado e a outra também é casada, começa de frescura no emprego, começa de frescura na escola, começa de frescura num lugar ou de outro e começa ali a ter pequenas aberturas. E o que a Bíblia diz que esse tipo de coisa tem que ser cortado na raiz. Esse tipo de mal tem que ser cortado na hora. Não tem como nós darmos vazão a isso, não tem como dar procedimento a isso aí, porque por essas coisas é que tudo começa a acontecer na vida de um homem e de uma mulher. E quando Deus ele estimula nós termos uma vida mais casta e livre dos pecados da sensualidade, é porque ele quer que nós tenhamos uma vida boa. Ele sabe que isso são prisões da carne, prisões da alma. E quando um homem é escravizado por esse tipo de sentimento, torna-se escravo disso, ele não consegue mais se libertar, ele torna servo do pecado e, por consequência, servo do diabo. Porque quando nós não vencemos o pecado, ele nos torna o nosso Senhor. Por aquilo que somos vencidos, tornamos servo daquilo. Então, por esta razão, amigo internauta, quando nós somos mais do que vencedores, não é quando conquistamos uma casa, não é quando conquistamos o melhor carro, mas ser mais do que vencedor é quando você consegue vencer a si mesmo, a vencer esses desejos, vencer tudo isso. Eu vejo muitas pessoas falando em vencer demônios. O maior inimigo que você tem não é o diabo, é você mesmo. Porque se você vencer a si mesmo, você vai, por consequência, vencer o diabo. Agora, se você não vencer a si mesmo, você é uma presa dele, um escravo dele. Então, por esta razão, acertamos o alvo. Quando Deus diz que nós devemos vencer a nossa carne, vencer tudo isso, nós tornamos mais do que vencedor. E uma vez você dominando a si mesmo, você vai conseguir dominar muitas coisas em sua vida. Você vai conseguir andar com prudência em sua vida e certamente os demônios serão submetidos à sua ordem, serão submetidos à sua autoridade. Porque quando um homem vence a si mesmo, ele controla a si mesmo, automaticamente os outros pecados e as outras coisas começam a ser dominados sobre a sua vida. E ele começa a atingir um alto nível diante de Deus. Algumas pessoas perguntam sobre o jejum, e eu vi muitas pessoas falando que jejuam para Deus. Na verdade, o jejum não é para Deus. Na minha humilde interpretação, eu não creio que o jejum seja algo para Deus. O jejum é algo para controlar a nossa carne. E é agradável a Deus quando nós controlamos a nossa carne. Então, quando um homem jejua, ele está jejuando para se fortalecer no espírito e ele ter domínio sobre a sua carne. O jejum, meu amigo internauta, é uma doutrina de controle das suas emoções, é uma doutrina de controle da sua carne. Por esta razão, exatamente, pastor Pedro, disciplina. Por esta razão, você, meu amigo internauta, que está nos ouvindo agora e que talvez esteja preso num desses pecados sexuais, você que é jovem, que não consegue deixar uma roupa sensual, você, amigo, que está viciado na pornografia, você que gosta de filmes eróticos, você que está hoje seduzido por uma mulher que não é a sua, e você até é uma pessoa sincera, e você diz, mas pastor Diego, eu não consigo me livrar disso. Jejue. O jejum é um grande segredo para o homem controlar a sua carne, para o homem disciplinar a sua carne, para o homem ter controle de si mesmo. Uma vez você controlando a si mesmo, a sua vida espiritual vai ter, por certo, uma grande mudança, um grande levantar de Deus. Por esta razão, eu quero deixar esta aplicação para você. Deus quer que você resista, que você controle.
E uma vez você vencendo a tentação, esta prova torna-se agradável diante de Deus. Nos 10 mandamentos, um deles dizia: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Quando Deus está falando isso, ele já estava lembrando da natureza humana, da cobiça, dos olhos. E, na verdade, amigo internauta, os olhos é a janela da alma. Quando você olha, você está abrindo a janela da alma. O Lúcifer, ele colocou a tentação para Eva nos olhos. Davi caiu quando ele enxergou uma mulher nua do seu palácio. Os olhos é uma abertura para a alma. Os nossos olhos têm que ser bons. Os nossos olhos têm que estar na direção certa. Um dia Jó orou a Deus e disse: Deus, faz com que meus olhos estejam presos como se fosse olhando para uma mulher virgem. Quer dizer, um sentimento de respeito, um sentimento de devoção. E esses olhos que eu e você temos é a grande janela da sensualidade. Você pode ter certeza disso. E é ali que nós devemos vigiar, é ali que devemos cuidar. E tenho absoluta certeza que Deus vai mudar a sua vida. Vai mudar a nossa vida quando conseguirmos dominar e controlar esses efeitos nocivos da carne, o qual chama-se a sensualidade. A sensualidade é um pecado forte. Pode falar, pastor Pedro. O maior fenômeno de televisão no Brasil é a transmissão do carnaval, que é o desfile de mulheres nuas, onde quando não tem mais roupa, de baixo elas usam apenas um tapa-sexo. Certo, é verdade. A mídia, ela pega e diz que essa pornografia é arte, é um nu artístico. Eles tentam mudar a palavra de Deus, que chama aquilo de pecado, de nudez, de imoralidade. Mas como a mídia, a grande mídia, está a serviço de Satanás, e ela faz a cabeça dos jovens, então ela usa essas musas nuas para usarem a janela dos olhos das pessoas, para ficarem ali encantados, possuídos de desejo, olhando para aquele desfile de carnalidade. Uma vergonha, mas Deus diz que isso é pecado. Não é arte, é pecado. Aquelas aparições de peladões nos museus é pecado. Não é arte, é pecado. E uma coisa, pastor Pedro, evangelista Fabiano, que vem muito essa pergunta para mim, como deve vir para vocês: qual é o tipo de roupa que a mulher cristã deve usar? Que tipo de roupa ela deve usar? E, na minha opinião, qual é o tipo de roupa que ela deve usar? A roupa que não seja sensual. Simples assim. Não há um modelo fixo estipulado na Bíblia. A Bíblia não diz assim: as mulheres têm que usar saia, as mulheres têm que usar isso, ou os homens têm que usar assim. Não, ela diz o seguinte: trajar com decência. Exatamente. O traje tem que ser com decência. Quando tem bom senso, quando a pessoa tem um bom senso e traja com decência, ela está cumprindo o mandamento de Deus. Quando ela está se vestindo não para provocar o outro, quando ela não está se vestindo para o outro chamar a atenção do seu corpo, ela está bem vestida. Você pode estar com um vestido de custar 10 mil reais. Se você está sensual, você está mal vestida para Deus. Agora, você pode estar com uma roupa comprada nesses bazar aí mais baratinho, dos brechó. Pode ser comprado assim. Se você está decente, você está bem vestida para Deus. E tudo que Deus quer dos homens e das mulheres é que eles estejam vestidos desta maneira. E vale a pena salientar, pastor Pedro, evangelista Fabiano, hoje nós temos numa fase que tem as máquinas de tirar foto, que é o celular. O celular hoje é mais usado para filmar e tirar foto do que, na verdade mesmo, usar para fazer ligação. E muitas vezes a pessoa agora chega no verão, vai para a praia, bate uma foto de biquíni e bota no Facebook de só a parte de cima ou até mesmo a parte de baixo junto. Fotos no Facebook que são cristãos. Isso aí, sinceramente falando, eu não consigo interpretar e entender isso. Como que uma mulher cristã vai colocar fotos de biquíni no Facebook ou no Instagram? Que tipo? Como disse Paulo, é lícito, mas não convém. Não é crime, mas não é a favor da santidade. É lícito, mas não convém.
Não convém, fere a santidade de Deus. Então, eu acho que a prudência e o cuidado com o corpo não vale só do que você bota para dentro, mas sim do que você exterioriza para fora, evangelista Fabiano. Pastor Diego, só um acréscimo aqui bem rápido. Esse é um assunto que está em euforia no momento, é um assunto que está bem em evidência. Algumas coisas que têm acontecido no Brasil aí, eu não vou entrar em assunto específico, né, não vou dar nomes aqui, mas eu vejo muito importante uma frase que a pastora Sara Shiva diz. Ela diz, roupa é comunicação. Roupa é comunicação. Quando tu te veste, tu estás comunicando algo para as pessoas. Da forma que tu te veste, tu quer dizer, eu sou isto, eu tenho isto para oferecer. Transmite aquilo para a pessoa, né? Exatamente. Isso que você está vendo é o que está lá dentro. Eu vi no Facebook, na linha do tempo, assim, passando, não lembro, nem importa quem, tinha uma foto da mesma pessoa, né, a metade da foto e a metade da foto. Na primeira foto, ela estava totalmente coberta o seu corpo com uma roupa extremamente decente, com as pernas cruzadas e segurando o joelho. Na foto ao lado, a mesma pessoa estava com uma espécie de um biquíni, totalmente sensual, mostrando todo o corpo. Em cima de um lado estava escrito merece respeito. Em cima de outro lado estava escrito merece respeito. A mesma mulher e os dois dizendo merece respeito. Uma quase seminua e a outra ela bem tapada. Eu aprendi uma coisa quando eu era pequeno na escola, acho que foi na aula de educação moral e cívica, que dizia assim, que o direito meu vai até onde começa o direito do outro. E eu fico pensando que o respeito dos outros vai até onde começa o meu respeito. Eu acho que está totalmente fora de padrão, fora de alinhamento qualquer pensamento lógico e racional nesse sentido, nestes dias. As pessoas perderam a linha do bom senso, do entendimento, da percepção, querem o respeito a todo custo, mas não percebem que estão desrespeitando o próximo. Isso é uma discussão que eu não quero entrar nessa discussão, mas roupa é Estão sendo vulgares e querendo serem respeitados de maneira vulgar, contínua. Uhum. Sem contar que hoje há uma supervalorização do corpo. Essa supervalorização do corpo, ela é um problema grave. Nós não somos contra a pessoa fazer um exercício, não somos contra isso, pelo contrário, deve dar uma caminhada na bicicleta, mas às vezes a pessoa vai para uma academia, vai para um lugar e não é com a intenção de saúde, é com a intenção de mostrar-se. Exibicionismo. Isso, exibicionismo. Existe algo, pastor Pedro e evangelista Fabiano, chamado narcisismo, que é algo conhecido pelos psicólogos, pelos psiquiatras. O narcisismo é o desejo incontido de se mostrar para os outros. O eu acima de tudo. O querer chamar a atenção. Isto eu tenho muito medo. E, infelizmente, existe cristão narcisista. Existe cristão que tem uma egolatria muito grande, que ele se auto-idolatra. Inclusive, o seu próprio corpo. Por exemplo, o pastor Pedro está com os cabelos brancos, eu estou careca. Fabiano está branqueando o cabelo também, não vamos fazer o quê? Isso é natureza nossa. Natureza normal, nós estamos conformados com isso. E hoje nós vimos pessoas que não estão se conformando com a sua idade, não estão se conformando com o passar do tempo. E estão violentando o corpo com cirurgias, com plástica. Isso, exatamente. Mas e toda esta intenção é provocativa às vezes. Muitas vezes, eu vou criar generalizar a situação, mas muitas vezes é para chamar a atenção. São coisas para mostrar para os outros. E isto, Deus sabe a intenção do teu coração. E quando eu li o que Spurgeon escreveu, dizendo que uma pessoa disse para ele assim, mas Deus sabe a intenção do meu coração. E Spurgeon fez a pergunta, e tu não tem medo disso? Eu acho que isso é uma pergunta difícil mesmo, né? Quando uma pessoa fala para mim, que sou pastor, para vocês, que já vi várias pessoas dizer assim, não, mas Deus sabe a minha intenção do meu coração.
a vontade que a gente tem por de isso mesmo. Por isso mesmo. E você não tem medo disso quando Deus sabe a intenção do teu coração. Então é complicado. Meus amigos, meus irmãos, internautas, esse primeiro bloco é muito importante. Esse primeiro bloco é muito moderno, essa fala de hoje, embora ela é antiga já. Só que está sendo modernizada cada vez mais e cada vez nos dias está muito claro na nossa vida. Não sei se vocês querem falar. Oi, pode falar. É bem rápido. Só gostaria de lembrar, né, que este exemplo que eu usei, dessa imagem que eu vi na internet, em hipótese alguma, eu estou dizendo que eu desrespeite ou venha concordar com alguém desrespeitar qualquer mulher ou homem, qualquer pessoa que seja, em função da roupa que está, por mais indecorosa que eu possa achar. Né? Não, eu usei esse exemplo para dizer que eu me senti desrespeitado. Né? A pessoa exige respeito. Né? E eu sempre darei respeito a todo ser humano, mas eu me senti desrespeitado. Então existe um jugo desigual, 2 pesos, 2 medidas diferentes. Tu quer uma coisa, mas tu desrespeita os outros. Entendo, Fabiano. A nudez não é permissão para a violência. De maneira nenhuma. Exato. Eu quero mandar minha saudação aqui para o pessoal que está nos assistindo. A nossa irmã Sandra Origi está aqui comentando a nossa live. O Cristiano também está participando. Que Deus abençoe em nome de Jesus. A Silvia, lá de Taquari. Que Deus abençoe. A Silvia, a sua família. Deixa eu ver quem mais está aqui nos assistindo. Bom, depois nós vamos mandando uns alô aqui. Muitas pessoas compartilhando, muitas pessoas comentando. Quero pedir para você que continue compartilhando, que continue falando, que continue se expressando, que nós queremos ouvir você. Nós queremos estar junto com você nesta noite, falando sobre as coisas de Deus. E é muito importante a sua participação nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Aqui o irmão participando, creio que o exterior não pode afetar o meu interior. Então, se alguma pessoa se veste vulgarmente, não me dá o direito de errar também ou desrespeitá-la. Com certeza, Cristiano. Correto. Com certeza, correto. Isso não nos dá o direito para isso. Se a pessoa errou porque o instinto dela é um instinto errado, não é isso que vai mudar os nossos instintos. Logicamente que não. O nosso conselho é que dentro de uma mulher cristã, dentro de uma pessoa que seja uma pessoa cristã, que se porte de uma maneira decente. Eu costumo dizer algo, quando Adão e Eva caíram, eles estavam nus, na verdade. E esta nudez não era um problema para Deus. Deus os via nu, como Deus vê você nu no banheiro, quando Deus vê você nu na tua vida, pessoal. Deus te conhece nu e Deus não tem problema com a tua nudez. Quem tem problema com a tua nudez é o próximo, não Deus. Então, eu tenho essa questão que penso e costumo sempre dizer isto, que quando eles caíram, eles cozeram de costurar, não é cozeram de cozinhar com Z, eles cozeram com S, de costura, cozeram para si folhas de figueira e colocaram na frente, tampando suas partes sensuais, seus órgãos sexuais. Eles tamparam aquilo, mas Deus chegou para eles e disse que eles estavam nus, porque foi pouco que eles colocaram. Se tampou pouco, Deus disse, vocês estão nus ainda. Então, um animal foi morto e Deus os vestiu, o cobriu. E isso daria uma pregação já, pastor Pedro Evangelista, vai vendo, quando a Bíblia diz que Deus os vestiu. Se Deus os vestiu, é porque Deus, a partir daquele momento que eles perderam a inocência, Deus não queria ver mais eles com folhas de figueira ou nus. Deus, a partir daquele momento, passou a vesti-los. Não sei se eu estou certo ou estou errado nos meus comentários. Está certíssimo. Deus fez para eles túnicas, ou seja, eles ficaram cobertos, né? Aquele desenho e figurinha que aparece que é só uma tanguinha que Deus fez. Não, Deus fez túnica. Cobriu na Eva desde o seio até, quem sabe, perto do joelho, né? E igual forma, ele fez túnicas. Está escrito no original, a tradução é túnicas de pé. Não é tanguinha, calcinha. É verdade. Importante lembrar aqui, né, pastor Diego, pastor Pedro, que ninguém aqui está falando sobre tipo de roupa, roupa de homem, roupa de mulher, uso e costume local, diferenciado de país para país, de igreja para igreja, não. Nós estamos falando aqui de um padrão moral, né, que Deus estabeleceu. A casa de Deus é decência e ordem, né? Deus exige decência e ordem.
eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu entrei na escola aqui na Califórnia para aprender inglês, eu recebi uma apostila do que pode e o que não pode. Eu não tenho tempo aqui para falar, mas tu não pode dar um beijo na tua esposa dentro do local da escola. Alguns tipos de roupa listados naquele papel, se tu chega na escola, eles te mandam de volta para casa. No meu trabalho, a mesma coisa, me deram uma apostila. Não é esse o ponto aqui agora, mas eu só quero dizer que há um padrão também de Deus, né? Essas apostilas falam de uma forma tão linda que muitos pastores não têm mais coragem de falar nem o que está escrito na apostila de um serviço de uma escola, né? Mas, enfim, isso é trágico. Nós estamos falando aqui de decência de moral, daquilo que convém ao cristão, né? E quando eu me referi a exemplos do mundo, eu quero falar que o respeito ele deve ser mútuo, eu devo esperar o respeito e sempre darei, e devo crer que devo receber de outras pessoas, principalmente Glória. aqueles que exigem. É verdade. Amigo internauta, compartilhe, curta essa live. Neste momento, você que está nos assistindo, que Deus te abençoe grandemente. Seja bem-vindo nessa noite nessa noite de terça-feira. Hoje nós começamos a live 9h30 da noite, por causa do horário que mudou lá na Califórnia. E nós vamos estar a partir das terças-feiras agora, às 9h30 aqui no Brasil, entrando com esta live sempre para abençoar a sua vida nas terças-feiras. E quero pedir para você que pode, compartilhe, curta a live, faça isso que você estará nos ajudando a chegarmos mais longe nesta noite. Com essas palavras abençoadas, com bom senso, com moderação, como o Fabiano falou, o pastor Pedro falou também, nós não estamos falando de usos e costumes, pelo contrário, nós somos libertos disso, mas também não nos desgraçamos a nossa vida a tal ponto de nos tornarmos devassos, pastores devassos, também não. Nós temos um padrão moral que nos cerca, e esse padrão moral que nos cerca é um padrão bíblico, é um padrão da Bíblia. Essa leitura que fizemos da palavra é o que rege os nossos bons procedimentos morais dentro da igreja, e aquilo que nós falamos é o que Paulo falava, o que Pedro falava, o que os pais da igreja falavam. Nós não nos cansamos de repetir as mesmas coisas. Pastor Diego, no comentário embaixo, a minha prima que mora aqui há não sei nem quantos anos, 30 e poucos anos, muito mais talvez, ela mora aqui e ela está aqui dando testemunho também. Como são as coisas aqui, são bem diferentes daquilo que nós vemos, que as pessoas veem nos filmes de Hollywood, é bem diferente. A vida do dia a dia aqui é um padrão moral, é uma coisa incrível, de uma forma geral, estou falando, né? De uma forma geral. Glória a Deus. Vamos para o segundo bloco, então, nesse momento. Amém. Porque nós ocupamos bastante tempo nesse primeiro bloco, então nós vamos ter que caminhar bem rápido nos outros blocos agora, para que a gente consiga encerrar a live agora. Temos 1 hora para encerrar, menos de 1 hora, 50 minutos, para nós encerrarmos a live. Então, nós vamos ter que ir rápido para a gente conseguir terminar sobre as obras da carne nessa noite. Segundo bloco que nós vamos estar falando, amigo internauta, é sobre os atentados contra Deus, que fala no livro de Gálatas, capítulo de número 5. Esses atentados de Gálatas, capítulo de número 5, é o que nós vamos falar agora. Atentados contra Deus, feitiçaria e idolatria. Pastor Pedro, com seus comentários nessa noite. Esses pecados são contra a pessoa de Deus, atentam contra Deus, porque eles tentam substituir Deus. A idolatria substitui Deus. A feitiçaria substitui Deus. De que maneira que a idolatria substitui o Deus vivo, verdadeiro, que é espírito em verdade? Ela reduz Deus a um amuleto, a uma imagem, a uma construção de metal, de gesso, de barro, a uma representação física. Deus é espírito. Não teria como conter a grandeza de Deus, a grandiosidade de Deus, o poderio de Deus numa pequena estatueta. Isso é reduzir a Deus. E há na Bíblia dezenas de versículos condenando a idolatria, a confecção de imagens de ídolos e a sua adoração. Não importa que ainda que a pessoa escreva embaixo,
daquele ídolo, Jesus. Jesus não pode ser representado e adorado por figuras feitas por mãos humanas. Portanto, os ídolos são sempre deuses falsos. Quando Deus condena a idolatria, não é apenas as idolatrias de objetos de culto como se fossem Deus. Também ídolos de pessoas vivas. Hoje é uma tendência muito grande de pessoas idolatrarem ídolos que estão em voga, que estão em eminência na mídia. Ídolos do futebol, ídolos dos mais variados esportes, ídolos da música. Há pessoas que têm uma obsessão, chegam a colecionar tudo a respeito que sai daquela pessoa. Colecionam recortes, fotos, figuras, objetos. Fazem viagens para estar próximo. Isto é uma espécie de adoração que é proibida por Deus. Deus não aceita que pessoas tornem-se ídolos. O outro é a feitiçaria. Feitiçaria é uma tentativa de controle pela magia, é uma tentativa de controlar espaço, tempo, ações, pessoas, por através de ações de feitiçaria, através de trabalhos, através de mantras, de senhas, de objetos, de enigmas. E hoje a feitiçaria está na moda. Hoje, principalmente mulheres. Hoje as mulheres voltaram com tudo para a feitiçaria moderna. São chamadas vicas. Hoje tem loja especializada para vender o caldeirão da feiticeira, a vassourinha da feiticeira, os objetos, os elementos. Virou moda, clubes vicas, clubes de feiticeiras. Nos fins de semana, alguns hotéis ficam fechados, totalmente ocupado por uma convenção das feiticeiras, das vicas modernas. O salão de convenção fica lotado. Milhares de livros são vendidos, tudo no teor do ocultismo. Então, feitiçaria é também crer em amuletos, atribuir poderes para amuletos, atribuir poderes para objetos energizados, cristais, pedras, cores, etc. Feitiçaria é crer no horóscopo, crer que os astros, as posições dos astros hoje ou no dia do teu nascimento podem determinar o rumo e o destino da tua vida. No horóscopo, você tira o destino das mãos de Deus e coloca num astro, num mapa astral. Deus não pode, não aceita ser substituído. Feitiçaria é consultar os mortos, consultar videntes, médiums. Buscar formas de adivinhações que têm hoje as mais variadas. Dá para enumerar umas 50 formas de adivinhações que as pessoas estão recorrendo para saber a respeito do futuro. E Deus não aceita que nós venhamos a investigar e vasculhar o futuro. Precisamos confiar nele, depositar a nossa vida nas mãos dele. Ele nos conduz para o futuro. Não precisamos. Glória a Deus. De meios ilícitos e pecaminosos. É verdade. Toda a gama de superstição é feitiçaria. É tanta coisa. Então, feitiçaria, idolatria, é isso. Andando mais rápido. rápido. É verdade. Glória a Deus. Com o seu comentário, o evangelista Fabiano, mandando um alô aí para a irmã
Helena e o irmão Marcos aqui do IMBEC estão conosco ligado também. Que Deus abençoe vocês, as filhas que estão juntamente com a gente. Um grande abraço em nome de Jesus. Fabiano. Idolatria, feitiçaria, né? Essas obras da carne são destrutíveis, né? Mantém o homem preso, escravizado, longe de Deus, longe dos propósitos de Deus, debaixo de um engano, debaixo de uma mentira que ele crê ser verdade. Na verdade, está debaixo de maldição, está preso, está atado com correntes e grilhões, desde o seu espírito, sua alma, sua mente. Idolatria, por exemplo, né, mantém a pessoa colocando algo ou alguém no lugar de Deus, né? O pastor Diego mencionou antes. E isso pode ser o teu trabalho, tu pode idolatrar o teu trabalho, tu pode idolatrar o teu corpo, tu pode idolatrar os teus méritos alcançados, os níveis universitários, quantas faculdades a pessoa tem, tu pode idolatrar o teu dinheiro, tu pode idolatrar. Há tantas coisas que o ser humano pode idolatrar, né? Pode idolatrar a si, como eu sou inteligente, como eu sou isso, como eu sou bonito, como eu sou... Enfim, qualquer coisa que tu tire o lugar de Deus e tu coloque ali a tua fé, a tua esperança, a tua alegria, o teu consolo, tu está furtando a Deus da tua vida, né? Isso se torna um ídolo na tua vida, porque aquilo orienta a tua vida, aquilo dá sentido à tua vida, né? Deus é aquele que nos traz salvação, nos traz sentido de viver, Ele é o nosso Criador. E quando tu põe outra coisa ou alguma pessoa como o teu sentido de viver, também é idolatria. Existe a idolatria que nós sabemos também, muito bem colocada na Escritura, idolatria a outros deuses, a qual é abominação diante do Senhor. Deus não divide sua glória, Deus não divide a adoração, Ele não divide o culto, tem que ser para Ele. Ele é o único Senhor, o único Deus. Deus não divide, Deus não aceita, não podemos colocar a nossa fé no nome de Jesus e num outro nome, no nome do Senhor e numa outra pessoa, numa outra entidade, numa outra realidade, numa outra divindade. Deus não aceita, isso é simplesmente condenável e condenado diante de Deus. O Senhor abomina, né? Da mesma forma que o outro ponto seria a feitiçaria, né? A Bíblia fala muito sobre isso. Deus não aceita qualquer tipo de contato com os mortos, contato de alguma forma com o sobrenatural, qualquer tipo de ocultismo. O pastor Pedro deu bastante detalhes importantes, há muitas formas, está muito diversificado e a cada dia inventam mais, né? Todo tipo de feitiçaria, de engano. Jesus Cristo é o Salvador, né? Abra os teus olhos para a verdade que liberta, né? A Bíblia condena, não seja condenado neste pecado, mas te arrependa hoje, peça ao Senhor misericórdia, que você vai alcançar misericórdia. Amigo internauta, a feitiçaria é a manipulação de algo para proteção ou aquisição de poder. Talvez assuste um pouco o amigo internauta, a palavra do brasileiro mais perto do que seria uma feitiçaria é uma farmácia de manipulação. Seria o texto mais parecido. Porque na farmácia se manipula drogas, se manipula remédios, se manipula coisas. E esta palavra farmácia e a feitiçaria estão praticamente ligados. Porque os homens antigamente eles manipulavam também, faziam manipulações de drogas, manipulações de cultos para a pessoa. Espíritos. Exato, e ainda se faz, né, pastor Pedro, através dos pajés ainda, através de outras formas de união de plantas e coisas que não é medicamentos, mas sim é culto a rituais, a guias e orixás, e isso ainda é implantado, porque esses pajés incorporavam espíritos, e incorporado espíritos, então eles davam receita, e aqui no Brasil tem muito isso ainda. Hoje o culto do Santo Daime, exato, da droga Yakuska, não sei como é que eu pronunciei, o do Santo Daime, tornou-se o único culto no Brasil que tem licença do governo permitido para as pessoas se doparem, ficarem chapados no culto.
Esse Santo Daime alucinógeno. É alucinógeno, é um chá feito com cipó, na verdade, um cipó específico que faz essa alucinação das pessoas. E, na verdade, o Fabiano, pastor Pedro, se hoje a pessoa vai num lugar, em algum centro, eles dão receitas. Na verdade, há casas que receitam chás, receitam ervas pseudo-medicinais, orientações, homeopatias, através de guias. Isto é uma feitiçaria. Eu vivi isso, pastor Diego. Eu vivi isso. Eu fui numa casa de macumbaria, de feitiçaria, muitos anos atrás, e me disseram, acenda essa vela. Antes de eu me converter, há muitos anos atrás. Acenda essa vela, por 7 dias, cada dia tu acende um pouco, compra na Flora algumas águas com perfumes, te banha toda noite, e faz mais alguma coisa. Eu fiz, e fui enganado pelo diabo. E é uma forma de manipulação, eles fazem uma manipulação de flores, uma essência de ervas, uma essência, porque quando eu falei que é parecido com uma farmácia, estou falando que a farmácia manipula coisas. Por isso que essas lojas são chamadas floras. Sim, exatamente isso. E isso é uma maneira de uma feitiçaria muito branca, que entra até mesmo nos cristãos. Teve uma época que se vendia uma água imantada, e muitos crentes compraram aquela água imantada para tomar, e era um ritual. Hoje, existe tradições que nós recebemos da nossa avó, dos nossos pais, que na verdade mesmo são feitiçarias. Hoje, há pessoas que estão na igreja e ainda acham que o galho da arruda, ou plantar um pé de arrude na frente de casa, espanta o olho grande. O dia que eu precisar que o olho grande seja espantado por um pé de arrude, eu tenho que largar a minha fé. Outros, eu não sei se vocês chamam assim a espada de Ogum, a espada de São Jorge, uma planta horrorosa, que as pessoas plantam na frente da casa, que é feio aquela planta, é ridícula. Mas eles plantam porque é a espada de São Jorge, a espada de Ogum, e você chega na casa de crente, está aquele troço plantado, porque eles acham que vai espantar o mal-olhado. Veio uma moda, plantar pimenta, ou ter pezinho de pimenta em cima dos balcões. Tinha crente com um pé de pimenta plantado dentro dos lugares, com um pezinho cheio de pimentinha enfiado no sal, em cima dos balcões de negócio, pessoas evangélicas. Não, mas é uma feitiçaria branca. Crente queimando incenso. Crente queimando incenso. Queimando incenso. Tem crente que bota no Facebook assim, ó, eu sou de virgem, eu sou de câncer, sou de Áries. De onde é que eles tiram isso, meu? Que tipo de crente, de cristianismo eu vi isso? O pessoal vi, deve ser por ignorância, uma esposa de um pastor comentando que signo ela era. Você consulta as estrelas, você consulta astro, isso é feitiçaria, isso é magia. Só que quando se pensa em magia, se pensa em largar uma galinha na encruzilhada, se pensa em matar um cabrito, não é só isso feitiçaria. Isso aí é outra feitiçaria mais tradicional, profunda, isto. Mas a feitiçaria branca, que é essa pequena feitiçaria, ela tem o mesmo efeito para Deus do que a outra, de largar uma galinha. As simpatias. É exato, as simpatias, isso aí tudo é feitiçaria. Tudo é feitiçaria, essa parte. E sabe o que me preocupa muito? É com as tradições que nós recebemos. Eu sei que eu vou falar uma coisa agora aqui, Fabiano e pastor Pedro, que vai chatear. E o que eu vou fazer? Eu sou pastor, eu tenho que dizer. Quer ver uma coisa? O ano novo, os crentes comem lentilha. Lentilha e roupa branca. E botam roupa branca ou amarelo. E são crentes. Aí você olha, o crente botou roupa amarela para ganhar dinheiro, roupa branca para ter paz e comeu lentilha no calor de 40 graus, cara. E ainda vão para a praia pular 7 ondinhas. Isto, meu Deus do céu. A pessoa dessa não é crente, sinceramente, desculpa se isso te ofende, mas é para o teu bem. É para que você pense melhor. Isso é feitiçaria branca. Acreditar que daí nos dias do ano novo não se pode comer galinha porque cisca para trás. Não, é exato. O porco fuça para frente. Eu vou ter que tirar o comentário do porco grande. Ele não pode pegar o porco porque ele tem que ser o porco que fuça para frente, a galinha anda para trás. São tradições que a pessoa recebe e entra o ano achando que está abençoado, mas entra o ano na feitiçaria. É tradição supersticiosa. São superstições. São superstições. Então eu quero usar a minha fala para as feitiçarias brancas, as pequenas feitiçarias, os pequenos coisas que você recebeu do teu pai, da tua mãe como tradição, que na verdade não são tradições, são feitiçarias. E você não percebeu.
Você que ainda tem o arruda, achando que isso repreende o mal olhado, você que tem a espada de Ogum plantado na frente da casa, você que veste branco no ano novo, amarelo para ganhar dinheiro no ano novo, você que come lentilha, tudo isso é a maior heresia que você pode imaginar. São coisas que não fazem parte da linha do cristianismo. Jesus nunca mandou comer lentilha no ano novo, nunca mandou usar branco para ter paz, nunca mandou usar amarelo para ganhar dinheiro. Não proibiu comer peixe na Sexta-feira Santa. Exato, tudo coisas de tradição que tornam-se feitiçaria, tornam-se coisas que não agradam até a Deus. Então, quando se fala em feitiçaria, eu que sou pastor há muitos anos, eu já nem penso naquela feitiçaria profunda, como disse o evangelista Fabiano, eu já penso nas feitiçarias brancas, as pequenas feitiçarias que são colocadas dentro das casas e a pessoa vive com aquilo sem perceber o quão grave ela está fazendo. Quando Deus queria abençoar Gideão, ele disse, vai lá e corta o poste de Baal, tira o poste de Baal, porque enquanto o Baal estiver levantado, eu não vou te abençoar. Muitas vezes a pessoa tem um poste de Baal dentro de casa, um poste ídolo dentro de casa. E eu acho que junta muito bem a feitiçaria com a idolatria. Eu creio que são praticamente irmãs gêmeas, andam casadas muito bem, porque por trás de um idólatra tem um supersticioso, e por trás de um supersticioso geralmente vem ancorado junto uma idolatria. E essas superstições, essas idolatrias precisam ser arrancadas da tua casa. Porque quando Deus disse para Gideão, tira o poste de Baal, porque com Baal eu não vou abençoar. Baal era um Deus. Baal era um Deus, era um ídolo. E esse ídolo estava levantado, estava erigido. E que para você, amigo internauta, ser abençoado, para você ter uma bênção especial, você precisa tirar o poste ídolo. Você precisa derrubar o Baal da tua casa. Você precisa fazer isso. Diga. Só um rapidinho aqui. O interessante, assim, para o amigo ouvinte aqui, para o ouvinte que está escutando, o grande problema, um dos grandes problemas, é que no momento em que tu diz, olha, eu sou assim porque eu sou de tal signo, né? Uhum. Tu tá dizendo assim, ó, eu sou irado mesmo e não tem jeito. Eu sou assim porque eu sou de tal signo. Não, tu tá dizendo em outras palavras, não, eu não perdoo porque eu sou orgulhoso, porque é o meu jeito mesmo, eu nasci assim, que culpa eu tenho de ser de tal signo? É do signo. É do signo, tá entendendo? Agora o fruto do Espírito, né, a transformação do Espírito Santo, cadê? Onde é que fica? Né? Vou te mostrar, a transformação do cristão tá ali, ó. E também quando tu diz, olha, tu confia nos astros, nas estrelas, tu tá dizendo, o meu futuro eu estou botando na mão da criação. Eu estou descansando, eu estou confiando que a criação, que as estrelas vão orientar o meu futuro, vão orientar a minha vida futura. E tu tá tirando a glória de Deus, o poder de Deus sobre a tua vida. Né? Tu tá roubando o poder de Deus de te cuidar, né? E com as tuas palavras tu está colocando em outra coisa, na criação, aquilo que é de Deus, né? O cuidado com a tua vida, né? Quando tu está usando estes elementos que o pastor Diego citou, que o pastor Pedro citou, e muitos outros, são elementos de ocultismo, de astrologia, de várias coisas, tu está tirando Deus da tua vida e dizendo que há outra coisa que está mantendo, preservando, guardando, orientando e dirigindo o teu futuro. E isso é abominável. Hoje a Cabala também, que a Cabala, na verdade, também é um movimento que eles tentam fazer um estudo sobre o peso que o teu nome, pegando em letras transformadas por números do hebraico, como é que é o peso, se é positivo ou negativo. Então, eles acabam modificando o teu nome para ficar de uma maneira positiva, né? Mas hoje tem casas que as pessoas sentem que a casa está pesada, tem um clima negativo, então eles contratam e vem uma consultora de Feng Shui, né, a energia do Yin e Yang. Então ela vai com um aparelhinho chamado Baguá e mede as energias que estão na casa da pessoa. Então ela diz, aqui tu tem que ter uma energia negativa para mandar para fora, tem que botar um espelho, da pessoa põe um espelho. Aí em outro lugar teria que quebrar a parede aqui, mas não tem, então põe uma fonte de água que fica continuamente correndo. Em outros lugares ela diz que aqui tem que pôr uns cristal
e diz o nome daquele cristal, daquela pedra. E as pessoas estão fazendo isso aí. Aí muda a parede para tal cor, que a cor também, então, tem uma energia. Então, estão substituindo Deus por energias, por pedras e etc. E ainda, pastor Pedro, tem a numerologia, que é muitas pessoas que botam no número da frente da sua casa algo mais para complementar, para dar toda a teoria da numerologia. Não sei se vocês já perceberam isso em algumas casas. Sim, tem. É outro engano do diabo. Na verdade mesmo, todas essas feitiçarias brancas que nós estamos falando, cabalísticas, simpatia e outras coisas a mais, são manipulações do homem atrás de conquista de poder, de sorte ou de livramento de azar. Todo objeto que seja destinado para livramento de má sorte ou para trazer boa sorte, que esteja através de um objeto, de uma manipulação de algo, é pecado para Deus. E a própria Bíblia, a palavra de Deus, preste atenção no que eu vou dizer, ela não é um objeto que vai te trazer boa sorte ou má sorte. Por exemplo, para que um amigo internauta entenda, a pessoa faz tudo errado e bota a Bíblia aberta no Salmo 91 dentro de casa e faz com que o Salmo 91 vire uma superstição. Ela faz com que o Salmo 23 vire uma superstição. E deixa aberto. Sem conhecer a Bíblia, ele se torna um bibliólatra. Exatamente. Exatamente. Para que você entenda, amigo internauta, que até isto pode virar uma forma de idolatria e uma feitiçaria branca. Não, eu estou protegido porque eu estou com a Bíblia aberta no Salmo 91. A minha família está protegida porque eu botei o nome deles dentro do Salmo 91. A Bíblia não fala isso. O Salmo 91, ele é para nós olharmos ele, refletirmos e vivermos ele. Mas ele não tem valor nenhum deixar aberto dentro de casa. Não vai funcionar isso aí. Não vai tirar uma olhada da tua casa, o olho grande, por deixar o Salmo 91 aberto. Eu conversei com uma pessoa que dizia assim para mim, eu oro toda noite de joelho em cima do Salmo 91. Isso é pecado. Não vai resolver nada. Ela virou um culto a uma superstição em cima do Salmo 91. E a Bíblia não é o Salmo 91, a Bíblia é de Gênesis, Apocalipse, mas as pessoas pensam, e até isto torna-se um perigo, até isso torna-se, porque ali dentro o próprio diabo vê o que? Uma tendência a objetos, a coisas e cultos, como se fosse um mantra, vai repetindo o Salmo 91 como um mantra, como um mantra, como um mantra, isso é feitiçaria, não é por aí. Então tudo que a gente coloca como uma idolatria, como um objeto de culto, como algo que vai espantar a má sorte, vai espantar o azar, não é de Deus. O azar é espantado. Pode dizer. Uma coisa que eu já vi, né? Já cheguei em casa de irmãos, eles ofereceram o chimarrão e na térmica tinha o símbolo do Esporte Clube Internacional, tinha um Saci Pererê. Exato. Um Saci, que é uma entidade de Umbanda. Total, é o preto velho na Umbanda. É uma imagem de uma entidade de Umbanda. Que fuma cachimbo na Umbanda e fica de uma perna só na Umbanda, porque ele manifesta renco de uma perna. Então, aí, a gente sabe. Algumas pessoas dessa ingenuidade levam imagens de feitiçaria para dentro de casa. E muitas vezes quer condenar o vizinho que tem a Virgem Maria. E ele está lá com o Saci Pererê. O Saci Pererê, exatamente. E tem uns que estão reduzindo Deus a um time de futebol, né? Uns tem uns quadros na parede, está escrito assim, imortal tricolor. Olha, irmão, imortal é Deus. O resto tudo é mortal. No momento, pastor Pedro, que uma pessoa deixa de ir na igreja para assistir uma partida de futebol, a gente já percebe onde está o coração dela. A gente já percebe onde é que está o coração da pessoa. E aonde está o coração da pessoa, ali está o tesouro dela. Se o coração dela está nessas coisas, ali está o tesouro dela. E, infelizmente, pessoal, existe essa idolatria branca. E essa idolatria branca, essa feitiçaria branca, é o que nós vamos fazer com que você pense nessa noite, com que você reflita nessa noite. Cuidado com a feitiçaria branca. Eu vou ler aqui os comentários de alguns irmãos que colocaram o texto muito grande, e aí eu vou ler aqui para a gente poder não deixar isso de fora. O irmão Cristiano diz assim, sobre a idolatria, é normal no mundo, não nos impressiona em nada.
mas ver isto entre cristão me entristece. Pessoas que professam a fé em Cristo colocam holofote em pastores, músicos, em homens, em vez de Jesus. Jesus é o centro de tudo e ele é o único digno de louvor e adoração. É verdade, Cristiano. Hoje a própria igreja vive um momento de culto a homens, culto a personalidades. Na verdade, a gente chama isso de culto à personalidade. Eles estão cultuando os homens, a personalidade dos homens. Abraço, meu querido irmão. A irmã Andressa colocou aqui também, existe uma outra idolatria que invadiu as igrejas, a idolatria voltada aos pregadores e aos pastores. Vai de acordo com o que o Cristiano falou. Tem cristão que vão à igreja por muitas vezes ouvir um determinado pregador pregar a palavra. Isso quer dizer pastores famosos, pregadores famosos, crente que escolhe pregadores pela fama, não por Jesus. Por muitas vezes nem vivem o que pregam. E é pura verdade mesmo. Essa idolatria dentro do meio evangélico está muito forte hoje em dia, né? E as pessoas hoje, nesse evangelho centrado na pessoa, que eles buscam ídolos e eles querem que o ídolo tenha também um nome artístico. Então não basta ser como eu, pastor Pedro Ratzenberg, teria de ser Pedro do Fogo, Pedro do Trovão, Pedro do Reteté. Irmãos, isso aí, se isso não é idolatria, é golatria, se isso não é narcisismo, isso aí é o quê? Pedro do Fogo, essa é boa. Trovão. Eu tava até pensando, pastor Pedro, né, no exemplo que tu deu ali, a questão do Saci Pererê e da Maria. Alguém pode dizer, mas a Maria, existe uma oração, existe toda a fé que é depositada na pessoa dela, a questão de acender velas e procissão, Saci Pererê não, é só uma imagem que a pessoa tem lá e tal. Mas o que é importante você lembrar que todas essas portas, tudo isso que a gente está contando, esses eventos que podem acontecer numa pessoa que cai no engano dessas idolatrias, são portas, são acessos para o diabo destruir a sua vida, para te manter enganado, para furtar a tua fé, que era para ser direcionada somente na pessoa de Jesus Cristo, e colocar em diversos e centenas e milhares de elementos, te manter na escravidão e no engano. Então, existem formas diferentes, né? É óbvio que com um elemento de idolatria é de uma forma, de outra forma, de outra forma, mas todo elemento de idolatria vai fazer tu colocar tua fé naquele elemento, naquela situação, naquela pessoa, ou naquele algo físico, furtar da pessoa de Jesus Cristo. É verdade. A irmã falou sobre idolatria de pregadores, existe romaria hoje, evangélica. Romaria atrás desse tipo de movimento. Eles fazem uma verdadeira romaria. E até eu vi uma expressão, pastor Pedro, que até é engraçado. Um pastor evangélico disse que ele estava fazendo uma novena na casa das pessoas. Ele disse, e ele colocou a igreja fazer uma novena. Ele ia de casa em casa para novena. Então, assim, ó, é uma barbaridade as coisas que estão acontecendo, sabe? Os próprios pregadores, eles não se contentam mais com a Bíblia. E eles têm que colocar uma rosa, têm que colocar uma vela, têm que colocar um Vale do Sal, têm que colocar objetos de culto dentro da igreja. No mínimo, a pessoa tem que levar uma garrafinha d'água para casa. Exato, tem que ter um objeto, tem que ter uma coisa. Então, não basta mais a palavra. E o que Deus quer é que, assim, que a palavra dele baste. Não, hoje as pessoas precisam ainda levar para casa a flor vermelha, para colocar no meio da sala, deixar uma semana ali para atrair para ela todos os espíritos ruins do ambiente. Isso é um feng shui gospel. Isso aí é heresia, é apostasia. Sim. Né? Agora aqui a minha Bíblia, pastor Diego, na Bíblia, água é recomendada apenas para batismo. Como exatamente. Com para certeza. O batismo. Exato. Não tem água benta, não tem água em cima do rádio. Meio de fé, como ponto de contato. Isso aí tudo é feitiçaria gospel moderna. É verdade, verdade. A minha esposa falou aqui um tema, o pastor Pedro, está dentro desse tipo de coisa, as igrejas fazendo arraial gospel de São João. Bandeirinha de São João dentro da igreja, arraial gospel, os crentes vestidos de caipira,
vestido de festa Cai junina fora. dentro da igreja. Meu Deus do céu, aonde que nós vamos parar, pessoal? Só falta fazer Halloween na igreja, porque, pelo amor de Deus, Não vai arraial muito, vai dentro da entrar, igreja. as abóboras vão entrar na igreja. Não, já entraram há muitos anos, pastor Pedro. Há muitos anos, pastor Pedro. Eu vi. Isso é uma vergonha. Eu vi aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Sério Unidos. mesmo? Sério? Tem Halloween na igreja já? Sério. Eu passei na frente da secretaria da igreja, estava lá as abóboras iluminadas no tempo do Halloween. O diabo, ele não brinca de destruir, ele não brinca de matar e de enganar, se possível, até os escolhidos de Deus. É muito sério. O irmão botou aí, ó, feijão abençoado contra o Covid. Esse cara que faz isso aí vai ser preso, irmão. Sinceramente, um cara que vende feijão para curar o Covid tem que ir para cadeia. Um cara, isso aqui é um estelionatário. Isso é estelionato, na verdade. Isso é bandido. Que tem muito estelionatário da fé. Eles estão vivendo claro bem às custas de um rebanho que não conhece a palavra de Deus, que se permitiram apenas receber como uma esponja aquilo que é falado, que é dito, sem examinar as escrituras. Jesus disse, errais. Esse povo erra, compra feijão ungido, porque não conhece as escrituras. É verdade. Não leem a Bíblia, não buscam pessoas sérias, mas vão no momento, no movimento, na multidão, tá na mídia, tá na televisão, tem chapéu na cabeça. A irmã botou aqui, ó, que ela é dos Estados Unidos, aqui tem igreja que faz. Eu acredito que ela está falando do Halloween. Do Halloween dos Estados Unidos, igreja que faz do Halloween dos Estados Unidos. É mais ou menos uns 5 anos atrás, eu fui orar para uma senhora e ela disse assim para mim, atrás da casa da porta tinha um adesivo na porta, dizendo assim, tipo assim, aqui o sangue de Jesus, não sei o que, tinha uma coisa, tinha pagado para comprar aquele adesivo, botar na porta da casa. E aí ela puxou da bolsa dela mais ou menos uns 20 amuletos que ela ganhou da igreja. Lenço do Salmo 91, cajadinho, livrinho, moeda ungida. Meu Deus, ela puxou aquilo da bolsa. Tem até meia, tem cueca já do... Meu Jesus. Ela, olha, até os idólatras estavam passando vergonha perto das antigas. Ela tinha vários amuletos. Vários amuletos. O dente, o pé de coelho, a ferradura foi substituído por elementos de culto, mas que, na verdade, só mudou o estilo. A intenção é a mesma. Antigamente se usava o pé de coelho, a lentilha, a ferradura, agora se usa o lencinho, se usa outros elementos, mas o culto e a idolatria, a feitiçaria é a mesma. Eu sei que o tempo todo aqui está mexendo, mas deixa mexer hoje, é bom. Pastor Diego, quando a pessoa apela para esses amuletos, esses objetos, a pessoa diz, Deus não é suficiente. Exatamente. A palavra de Deus não basta. Eu preciso pegar coisas palpáveis. É verdade. Isso é falta de fé. É verdade, é verdade. Ó, os irmãos que comentando... Aquele homem que tinha o servo doente, morto, ele disse para Jesus, basta uma palavra tua apenas. E ele será curado. Basta uma palavra. A palavra basta. Não precisamos de amuleto, de copo d'água, de rosa, nada. Na verdade, a da escritura, né, pastor? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Se eu tiver que enxergar para ter fé, não é fé. A fé você não precisa ver para crer. A fé você não enxerga. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Então, é perigoso quando eu preciso ter uma fé de ponto de contato para poder acreditar. Não precisa isso aí. A minha fé é o suficiente no poder que há no nome e na redenção que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Vamos caminhar mais um pouquinho? Pode falar, Fabiano. Tudo caminhamos. Não, é só para acrescentar ali, a suficiência da Escritura, ela tem que ser algo bem sólido no coração do cristão, no entendimento do cristão. Ele tem que conhecer a palavra de Deus e saber que ela é suficiente. A igreja cristã, ela teve início há 2000 anos atrás, com a palavra de Cristo, ficar em Jerusalém, ela tinha as escrituras nas mãos, as cartas que andavam de uma igreja para outra, que circulavam,
e elas descansavam no poder de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo e na palavra de Deus que era proclamada, e as pessoas iam sendo transformadas. Então, a suficiência do evangelho que era proclamado trazia fazia que o evangelho fosse algo pregado de forma simples, de forma pura, de forma objetiva, sem invenções e invencionices, e muitas coisas que estão acontecendo nesses dias. Glória a Deus. Eu quero mandar um abraço especial para todos os membros da Igreja Tabernáculo, do Avivamento Apostólico. Tem muitos irmãos nossos que estão nos assistindo agora. São irmãos que nem conhecem uns aos outros, porque uns estão em Tramandaí, outros estão no Imbé, outros estão... Um abraço para a Igreja Luz Divina, Montenegro. É a luz do mundo. A Igreja Luz do Mundo. E um monte de irmãos que estão ligados. Eu quero mandar um abraço especial aos nossos membros das nossas igrejas, que estão sempre dando apoio, dando força, os simpatizantes da nossa fé, que não são membros da igreja, mas são simpatizantes da nossa fé, são amigos nossos que estão aí ligados. Quero mandar um abraço para os outros pastores de outras denominações, que são nossos irmãos, que a gente prega na igreja deles, e eles nos dão essa abertura, eles nos dão essa confiança, e são nossos irmãos, somos todos iguais, e hoje eles estão aí nos assistindo, estão junto conosco, os membros estão ligados com a gente, e eu fico muito feliz por isso, estar conosco o pessoal da nossa Igreja Tabernáculo, do Avivamento Apostólico, o pessoal que é membro da Igreja do Pastor Pedro, que é relacionado com o Fabiano, e nossos irmãos que estão pastores, estão junto conosco aqui também. Que Deus abençoe vocês grandemente, que esse programa possa edificar a tua fé, possa fazer bem para a tua família, e que esse canal que temos aqui no YouTube, ele possa ser um instrumento de bênção para a tua vida. É o que nós desejamos em nome de Jesus. Pastor Diego, nós vamos pular um outro assunto agora? Vamos. Quer falar, pode falar. Não, só antes de pular, eu acho só importante lembrar para o amigo ouvinte, seja você cristão ou não, né, nós estamos aqui como que demonstrando, né, tornando público, de certa forma denunciando muitos enganos e falhas que há dentro do convívio daqueles que muitas vezes se dizem cristãos, se dizem evangélicos, né, que pregam o evangelho e se dizem pastores, enfim, mas de forma alguma o evangelho de Jesus Cristo, genuíno, puro, ele é afetado, né? Quero que você saiba que assim como há pessoas usurpando da fé, administrando de forma totalmente errada a proclamação do evangelho e enganando e também muitas vezes sendo enganado, existem homens de Deus sérios que estão pregando o evangelho genuíno em igrejas comprometidas com Jesus Cristo, que estão pregando o evangelho puro, simples de salvação, sem invenções, né, para que você saiba, para que você não se confunda, o que você está ouvindo o que Jesus nada mais nada menos já alertou, que nos últimos dias existiriam enganadores, falsos profetas, falsos pastores, falsos evangelistas, enfim, falsos cantores, falsos de tudo, né? Mas independente desses erros, dessas falhas, a igreja fiel a Cristo, ela existe, ela é real. Igrejas cristãs sérias, pastores sérios, homens de Deus. Busque conhecer a Escritura. É as fábulas que a igreja cria, que a Bíblia fala que os homens criariam fábulas. Quero mandar um abraço para o irmão Daniel também, que está com a família nos assistindo aqui em Tramandaí. Um abraço para você, irmão Daniel. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo. Falando dessas fábulas, acho que nós não vamos conseguir avançar, pastor, por outro ponto. Eu acho também. Na Idade Média, até recentemente, se tinha muito a ênfase dada nas peregrinações, né? Era ensinado pelas igrejas antigas que as pessoas tinham que fazer uma peregrinação. Na Europa, perto dos anos 1000, as pessoas faziam peregrinações até Jerusalém. Eles ganhavam até um certificado, porque tu pagava quando chegava em Jerusalém, e a igreja dava que tu foi um peregrino, tu chegou a Jerusalém. Isso ali dava muito dinheiro para a igreja católica. Aí quando os árabes tomaram conta de Jerusalém, terminou esse mercantilismo, né, da peregrinação para Jerusalém, começou a Guerra das Cruzadas. No Brasil, as pessoas fazem muita peregrinação para a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Sai ônibus.
Pastor Pedro, eu queria falar também um assunto, já que nós não vamos conseguir caminhar mais longe mesmo, que esse tipo de idolatria que a igreja atual usa, da rosa, da vela, do Salmo 91, de instrumento, a igreja católica usou isso muito nos concílios antigos, teve um concílio que deu abertura para isso. O próprio Lutero disse que existia, na época da Aquisição, pessoas que vendiam os pregos da cruz, vendiam pedaços da roupa. As relíquias. Sim, exatamente, as relíquias. Comércio de relíquias. Os comércios de relíquia. E isso também era pago para a salvação. O comércio de relíquias e as coisas pagam para a salvação. E Lutero disse que foi vendido tantos pregos da cruz, num discurso dele, que ele disse que dava para botar nas ferraduras de todos os cavalos da Alemanha naquela época, porque eles vendiam os pregos da Santa Cruz. Então, esse tipo de idolatria que a igreja atual hoje vive, na verdade, eu ouvi uma vez um falou que o diabo ele não cria nada novo, ele só pega as coisas velhas e remolda recicla. Recicla. Eu sempre digo, quando eu tenho algumas igrejas que eles têm essas práticas, ainda que se intitulam evangélicos, mas têm essas práticas pagãs, e o que eles estão fazendo hoje é tudo coisas que a Igreja Católica já fez no passado, que Lutero condenou, foi criada a reforma, e hoje essas igrejas ditas reformadas, ditas evangélicas, mexeram no lixo que estava jogado fora 500 anos atrás e trouxeram para cima do púlpito. Que vergonha! Isso é uma apostasia. É a porca lavada que voltou para o barro, né? Que coisa! Mas, pastor, que eu estava antes falando das peregrinações, hoje, no Brasil, por exemplo, nós tínhamos uma ideia aqui, que a pessoa, tu quer ser abençoado, não basta tu ser evangélico e congregar, tu tem que ir em Camboriú, como é que é o nome do evento lá, Fabiano? Gideões Missionários. Até as pessoas diziam assim, mas tu ainda não foi lá? Se tu não participou dos Gideões Missionários de Camboriú, para alguns segmentos aqui no Vale do Silício, tu era considerado um cristão de segunda classe. Tu tinha que ter passado por lá, fazer uma peregrinação na Meca Evangélica de Santa Catarina. Tá? Então, isso é adoração de homens, né? E foi bem profetizado que ia cair essa idolatria, porque se a intenção foi boa, mas com o passar do tempo, essa Meca Evangélica em Camboriú, ela descambou para a idolatria de homens. Homens ali eram adorados e buscados, tá? Perdeu o foco. Perdeu o foco, né? Ficou, em vez de ser cristocêntrico, ficou antropocêntrico. Buscavam o homem. É verdade. Na verdade, ali dava, em algumas noites, até 100 mil pessoas, né? Existem milhares de pessoas que iam com milhares de propósitos diferentes, né? E aquilo que tu vai buscar, muitas vezes tu vai encontrar, né? Bater, abrir, simbolizar. Eu fui muitas vezes, as quais não me arrependo, né? Ia buscar a presença de Deus e recebia muito, né? Não por causa de homem, mas, de fato, muitas pessoas têm isso em mente, pastor Pedro. Vamos com uma espécie de uma Maria. É lamentável que muitos não compreendem, né? Lamentável. Ali acabou se tornando um antro em que pseudo-homens de Deus subiam para o púlpito e pregavam sob influências de cocaína. Outros no camarim tinham uísque. E eram considerados evangélicos. Isso é documentado. Está, como se diz, bem noticiado, né? E isso foi a bancarrota. Tanto é que o pastor fundador disso morreu de desgosto, né? E hoje está em queda, porque perderam o rumo. Iniciou bem, terminou mal, né? Aquilo ali virou vitrine para a carnalidade, para ídolos gospel.
Glória a Deus. Pessoal, temos 1 hora e 54 minutos de live, então nós vamos ter que fazer nossa rodada de encerramento agora. Faltou 2 blocos para a gente concluir. Eu imaginaria que a gente não conseguiria terminar numa live só o tema de hoje, que é um tema longo, e de fato a gente não conseguiu. Então vamos deixar os outros 2 blocos para a semana que vem sobre as obras da carne, para o nosso amigo internauta saber. Nós vamos falar semana que vem ainda sobre os pecados contra as pessoas dentro das obras da carne e os excessos. Eu creio que talvez na live semana que vem a gente consiga entrar já nas obras, nos frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo. Então, na live semana que vem a gente encerra as obras da carne e já vamos puxar o gancho para os frutos do Espírito. Não, é fruto com singular. Não é frutos, porque é um fruto só. É fruto, não é singular. Por que é fruto? Nós vamos explicar na próxima live por que não são frutos, embora são mais de um, mas é fruto singular do Espírito. Você ficou curioso para saber por que é fruto do Espírito? Veja na próxima live, nós vamos falar sobre por que são várias coisas, mas Deus coloca como singular fruto do Espírito. Na nossa rodada final agora, então, nós vamos nos despedir e encerrar nesse momento. Eu quero agradecer a todos os irmãos compartilhadores, a todos os irmãos que curtiram, a todos os nossos irmãos que estão junto conosco na live nessa noite. Que Deus abençoe você grandemente. Na próxima terça-feira, às 9h30, vamos estar juntos novamente, falando sobre esse tema, os 2 blocos que faltam sobre as obras da carne e os frutos do Espírito Santo. Com a sua palavra, pastor Pedro, de encerramento nessa noite, depois o evangelista Fabiano. Só a Bíblia, somente Cristo, somente a fé, somente a graça. Nada além disso. Então, ficamos com aquilo que é o essencial. Não precisamos de ídolos, de superstições. E vamos, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, controlar a inclinação pecaminosa do homem interior, da carne que reside dentro de nós. Deus é o maior interessado que obtenhamos a vitória, e o Espírito Santo nos dá o poder de resistir, de controlar essa inclinação, essa tendência pecaminosa que quer me levar para o pecado, mas o Espírito de Deus se opõe a ela. Em Gálatas 5:7 diz que o Espírito se opõe à carne e a carne se opõe ao Espírito. Eles lutam e brigam. E então vamos dar lugar para o Espírito e não vamos dar lugar para a carne. Amém? Que Deus te abençoe, uma semana rica e abençoada em nome de Jesus. Contigo, evangelista Fabiano. Quero deixar um abraço aqui para minha prima, Cindy, aqui da cidade de Delano, a Suzana, minha sogra, né, estiveram aqui compartilhando alguma mensagem, a tia Sandra Orige, lá de Tramandaí, a prima Mariana, lá de Tramandaí, um abração, querida. O meu amigo, meu irmão Cristiano Rios, lá de Blumenau, acho que é Blumenau. Alberto, o meu sogro, um abração. Deus abençoe vocês, dê uma semana cheia da sua presença. Eu faço as minhas palavras, as palavras do pastor Pedro, né? É uma luta. Incline-se para as inclinações do Espírito, né? Não deixe ser vencido pelas inclinações da carne. Deixa o Espírito Santo te guiar, te orientar. Sozinho você não vence, sozinho você não consegue. Mas deixa Deus conduzir a tua vida. Coloca a tua esperança em Deus, a tua confiança, a tua alegria, o teu prazer. Coloca tudo nas mãos do Senhor. E aí tu vai ficar livre da idolatria, livre do engano. Deus vai te dar força, vai te capacitar. Vença as paixões, vença os enganos, vença a tua mente. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e estaremos aqui na próxima semana, se o Senhor permitir assim. Assim, dessa maneira, encerramos a live dos amigos nessa terça-feira. Mais uma live que começou às 9h30. Estamos encerrando agora 2 horas de live para chegar a palavra de Deus mais perto de você. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua sintonia, obrigado por você que compartilhou e curtiu. Que Deus abençoe e ainda continue compartilhando, continue juntamente conosco. A live vai ficar aí nas plataformas do Facebook para que você possa continuar
assistindo, ou amanhã, quem sabe, assistir com mais tranquilidade. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço aí para o irmão Nato Silva, que também está deixando aí o seu abraço, seu comentário nessa noite. Deus abençoe, meu irmão. Um abraço para você. Um abraço a todos que estão nos assistindo, a todos que nos ficaram até agora conosco. A paz de Cristo até terça-feira que vem, às 9h30. Deus abençoe.